Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Alguém dá um... Ah, beleza. Pronto. Podemos começar? Bom, gente, bom dia a todos vocês. Hoje, nós da Escola de Saúde Pública estamos iniciando um projeto pedagógico por orientação, né, de doutora Tereza, do Prof. Gazek, e com uma estratégia da Secretaria de Saúde do Estado de ampliar e envolver mais pessoas no combate ao Covid-19. Então, a presente proposta pedagógica é destinada à qualificação de profissionais da atenção básica e da vigilância à saúde envolvidos no monitoramento de casos do Covid-19, com vistas a melhor prepará-los para o enfrentamento do novo coronavírus, especialmente no que se refere à identificação e cuidados precoces a pacientes suspeitos e confirmados dessa doença, com a finalidade de prevenir o agravamento de casos e diminuir a mortalidade. Então, gente, a gente vai estar começando hoje com uma primeira aula com a doutora Lorene Pinto, né, que vai falar da situação epidemiológica, mecanismos de tratamento do Covid, medidas de prevenção e ações de vigilância em saúde na atenção básica. Além disso, a gente vai estar dando continuidade, né, às aulas amanhã e depois, com outras abordagens de alguém da vigilância epidemiológica, Ramon, né, Saavedra vai estar fazendo isso, o doutor Guilherme Ribeiro também vai estar dando aula, as enfermeiras Ana Paula e Isabela aqui da escola também vão apresentar e orientar como é que, o uso do oxímetro, enfim. A gente vai estar depois gravando um vídeo, colocando toda a programação, porque a gente está em construção, em processo de construção. Doutora Tereza, subsecretária, também ficou de ver com o doutor Fábio a gravação de um vídeo, né, para fazer uma saudação a vocês. Enfim, nesse primeiro momento, hoje, estão envolvidos o pessoal do nível central, ou seja, os apoiadores da atenção básica, os apoiadores da escola, né, os apoiadores pedagógicos da escola, e as referências da atenção básica e da vigilância dos núcleos regionais de saúde e das bases. Então, nesse momento, é o momento da gente estar qualificando o pessoal do nível central, vamos dizer assim, os apoiadores pedagógicos, os apoiadores institucionais e as referências dos núcleos regionais e das bases. Posteriormente, a gente vai estar fazendo esse repasse, vai estar multiplicando para os municípios, para as referências, né, os coordenadores da atenção básica e da vigilância, e depois, posteriormente, para as equipes da atenção básica. Então, é um processo em rede, né, onde a gente vai, em ondas, fazendo esse processo de capacitação. Então, bom dia a todos e passarei para a doutora Lorene para proferir sua aula. Muito obrigada, Lorene, e está com você. Bom dia a todos, bom dia aos colegas, nos vários lugares onde vocês se encontram. Eu considero extremamente importante essa iniciativa, porque talvez não falemos grandes novidades, mas eu acho que a ideia aqui é fortalecer o potencial de atuação que nós temos nos vários espaços de cuidado no Sistema Único de Saúde, né? Eu acho que a gente precisa valorizar todos esses espaços com grandes contribuições que cada um deles pode dar para o enfrentamento de uma doença nova, desconhecida, e eu sempre coloco, tem trabalho para todos em todos os espaços, né? Desde a produção do conhecimento, a produção do cuidado, a produção da informação. Então, sempre, em algum lugar, tem uma contribuição a ser oferecida para o enfrentamento da Covid-19, né, causada pelo coronavírus. Então, eu fiz uma abordagem inicial
para que a gente possa debater um pouco e também colocar para vocês, porque eu acho que ainda é um momento da gente poder trazer a contribuição, e vocês são fundamentais para que a gente possa ou acrescentar mais alguma coisa, ou alterar um pouco. Então, estou aberta às sugestões para que a gente possa enriquecer esse material, né? Então, a ideia é situar um pouco sobre a doença, sobre o vírus, como se enfrenta isso de forma mais coletiva, que ferramentas a gente dispõe, né, no Brasil, para que a gente possa fazer um planejamento mais abrangente para isso, e chegar à questão das contribuições específicas da atenção básica, em especial para algumas ações da vigilância em saúde. Bom, o que é a Covid, né, o que é esse novo coronavírus? A gente tem, inclusive, eu estou usando as marcas iniciais que vocês vão ver, essas em azul, né, que exatamente como estão apresentadas no site da Secretaria de Saúde do Estado, que eu acho que é para identificar isso como uma complementação àquelas informações que estão sendo disponibilizadas lá. Então, espaço que precisa ter mais interação, inclusive, e acesso das pessoas, né? Então, o coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente, né, do coronavírus, esse SARS-CoV-2, foi descoberto no final do ano passado, como todos sabemos, né, em relação após casos registrados na China, e provoca uma doença chamada de Covid-19. Não é novidade a infecção pelo coronavírus em humanos, né? Já foram isolados há alguns anos, aí é um exemplo, em 1937, mas apenas em 1965 é que ele foi descrito como coronavírus. Já tivemos 2 outros momentos, né, de enfrentamento, nos anos 2000 já, de 2 coronavírus que apresentaram infecções e surgindo em diferentes regiões do mundo. Um também na Ásia e o outro no Oriente Médio. Mas comportamento diferente. E aí uma das diferenças que se demarca bastante é a velocidade e a capacidade de transmissão desse coronavírus, né, que causa a Covid-19. Bastante diferente dos anteriores. E assim, como é que essa doença tem se apresentado nas pessoas? Até porque vocês também devem estar observando a diversidade e a multiplicidade de sinais e sintomas, né? E isso tem sido estudado no mundo inteiro, porque ela não se apresenta de uma mesma forma. Tem coisas que são mais frequentes, e aí é importante colocar aqui a febre, a tosse seca, e em geral uma dificuldade de respirar, quando ela vai avançando no processo, são aqueles sinais e sintomas mais frequentes, mas não somente eles. Né? Tem vários relatos de que a febre está presente, mas às vezes a tosse não está, e tem um outro sintoma, um outro sinal que se apresenta. Então, no momento que a gente vive uma pandemia, ou seja, a doença está espalhada pelo mundo, com toda essa multiplicidade de formas de apresentação, junto com a febre, qualquer outro sinal ou sintoma que se apresente, precisa se descartar a Covid, porque a gente está vendo que isso pode ser possível, né? Manifestações distintas do ponto de vista clínico. Então, são os principais sintomas respiratórios, ou seja, eles que apresentam, mas pode também causar infecção, as pneumonias, já pode se apresentar com uma pneumonia, não necessariamente só com a tosse. No entanto, ele vem sendo estudado em vários países, pois uma diversidade de sinais e sintomas tem sido identificados e relacionados à doença. Por exemplo, quadros de diarreia, dor intensa de garganta, com dificuldade de deglutir, dor de cabeça persistente, dor abdominal difusa, inespecífica, né? Mais recentemente, já enquadrados como no elenco de sinais e sintomas, há mais ou menos 8 dias, isso já foi publicado pela OMS, dor abdominal, tremores e calafrios, perda do olfato e paladar, pela frequência com que eles vêm ocorrendo, e mais ou menos 1/3 dos casos, a perda do olfato e paladar tem sido relatados. Então, tudo passa a ser suspeito, né? Então, a gente tem que ficar atento para que se confirme ou descarte a possibilidade, é suspeito ou não, a partir do que pode se apresentar. Quais são as formas de transmissão, né? Isso também, apesar de já termos algum conhecimento, ainda tem sido questionado algumas questões relacionadas a essa transmissão. As formas de transmissão do novo coronavírus continuam em processo de investigação, mas já se sabe que acontece de pessoa para pessoa. E no início tinha aqueles questionamentos do animal para os indivíduos, entre os animais, enfim. Já tem uma certa documentação mostrando que é de pessoa a pessoa em distintas situações. Ou seja, qualquer pessoa que tenha um contato próximo, né,
se estabelece em torno de 1 metro, 1,5 metro, com alguém com sintomas respiratórios, está em risco de ser exposto à infecção. Daí essas medidas de proteção que envolvem as barreiras, né, além de evitar aglomerações, mas as barreiras que cada um de nós tem se utilizado, como a máscara, enfim, outras mais específicas para os profissionais de saúde em atuação, para impedir essa possibilidade de transmissão. Então, a transmissão do coronavírus costuma ocorrer por contato pessoal com as secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, secreções. Um contato pessoal próximo, como toque, aperto de mão. Também contatos com objetos ou superfícies contaminadas. Isso vem sendo bastante investigado, porque existe bastante polêmica em relação a isso, quanto tempo o vírus sobrevive em superfícies de papel, de madeira, de plástico, no meio ambiente. Mais recentemente tem uma discussão sobre eles serem incorporados e ficarem em suspensão aérea. Dá um exemplo até em relação às pessoas que correm ou praticam exercício físico na rua. Não ficar um atrás do outro, porque pode ter no rastro partículas e gotículas que quem vem atrás, se não estiver protegido, pode se contaminar. Ou seja, isso é para comentar com vocês que ainda estamos numa especulação e muitos estudos até que a gente consiga documentar adequadamente, né? Isso não vai ser de imediato. Já temos a oportunidade de poder estar produzindo conhecimento durante o percurso de uma pandemia ou de uma epidemia, né? Que há muito tempo atrás as iniciais a gente não tinha essa chance, e isso é importante já para ressaltar o valor da produção de conhecimento, o valor dos grupos de pesquisa, de estudos e documentação, né, que muitos deles estão vinculados a institutos de pesquisa, às universidades e a própria estrutura do Sistema Único de Saúde, senão nós não teríamos condição de estar estudando e produzindo conhecimento e, ao mesmo tempo, cuidando do enfrentamento da epidemia. Então, isso é fundamental a gente demarcar, porque algumas epidemias do passado elas só vieram ser explicadas e esclarecidas muitos anos depois, e de forma, digamos assim, não muito completa. A complexidade foi avançando na produção do conhecimento dos estudos muito depois que a epidemia tinha ocorrido, por conta dessa ausência dessa rede que nós temos hoje, né, de pesquisadores, de profissionais das diversas áreas, e isso é uma grande contribuição e é uma das vantagens da gente estar podendo vivenciar isso hoje com essa estrutura que corre por trás e por dentro do Sistema Único de Saúde, porque uma boa parte da produção é do próprio sistema de saúde, né? Então, o contato com os objetos de superfície, seguido de contato com a boca, com o nariz ou com os olhos, ou seja, com alguma região de mucosa após o contato com essas superfícies que ainda também estão em estudo. Tem sido considerado o período médio de incubação pelo coronavírus de 5 dias, com intervalos que podem chegar até 12 dias, ou seja, o período em que os primeiros sintomas podem aparecer a partir da provável infecção, do provável contato. Então, está variando entre 5 e 12, 5 a 7 dias é considerado período médio. Ainda, a forma de transmissão. A transmissibilidade dos pacientes infectados é, em média, durante 7 dias após o início dos sintomas. E aí cabe uma reflexão, porque assim, quando a gente identifica a pessoa positiva, o indivíduo positivo, é mais fácil, né? Porque aí você tem esses parâmetros, em média 7 dias, fazer o isolamento, colocar as pessoas que tiveram contato em quarentena, que é esse o recurso, apesar da gente chamar quarentena tudo que está acontecendo hoje, mas o distanciamento social é uma coisa, quarentena é outra, isolamento é outro, né? Então, a gente faz o isolamento do caso, põe os comunicantes em quarentena, em observação, para ver se algum deles vai, né, identificar, vai surgir algum sinal, algum sintoma semelhante àquilo, antes de liberar as pessoas. Mas tem dados preliminares que sugerem também que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. E isso é muito relevante para uma doença com essas características, ou seja, um vírus de transmissão respiratória. Isso traz, além da velocidade de transmissão, né, que está identificada já, e a gravidade com que isso ocorre, ou seja, nós temos aquela figura que a gente chama geralmente em vigilância do portador assintomático. Ou seja, podemos ter o vírus, não desenvolver nenhum sinal ou sintoma, mas com uma chance de poder ser transmissor, ou seja, pode se transmitir. E isso justifica cada vez mais a medida do distanciamento social, de evitar as aglomerações, porque nós temos visto recentemente, inclusive entre os profissionais de saúde, vários que estão sendo identificados nos rastreamentos que as unidades têm feito, em várias partes do mundo, mostrando que um grande percentual tinha o vírus e não tinha nenhum sintoma, né? E essas pessoas fazem parte da cadeia de transmissão. Então, acho que isso é a maior justificativa para os
o distanciamento e o afastamento entre as pessoas, para que a gente reduza a velocidade de ocorrência de casos. A gente não vai impedir a ocorrência da doença, mas a gente pode reduzir o ritmo de transmissão, né, para que a gente consiga acolher e tratar devidamente a todos e fazer o acompanhamento que todos precisam. Então, até o momento não tem informações suficientes de quantos dias anteriores ao início dos sintomas, né, dos sinais e sintomas, uma pessoa que está infectada passa a transmitir o vírus. Isso ainda tem vários... E os estudos dessa questão da transmissão, eles estão sendo feitos agora que eles vêm sendo mais aperfeiçoados. Porque no início era muito em função de como a doença estava acontecendo naquele ambiente, sem maiores detalhes em termos de números de acompanhamento. Quando se começa na Europa a fazer o rastreamento dos profissionais de saúde e de alguns grupos populacionais, é que começa a identificar o portador sintomático, e isso já está provado, né? Ele pode não adoecer, mas ele é um transmissor nessa cadeia. Isso também é muito importante, nós vamos ver mais lá adiante, a importância dessa questão do portador para as ações de vigilância no nível local, na unidade local, junto às famílias, à comunidade, né? Bom, como é que é feito o diagnóstico dessa doença, né? Hoje a gente trabalha com essas possibilidades, o diagnóstico laboratorial, que é aquele que, no caso suspeito ou provável, com resultado positivo no RT-PCR, que é a identificação do RNA do vírus, que ele é feito em tempo real, que no nosso estado ele é realizado pelo LACEN, e mais recentemente, alguns laboratórios estão sendo autorizados, né? Ou seja, estão sendo certificados com essa metodologia para que consiga expandir essa oferta, porque ele é o exame mais sensível e específico, nesse caso, para o diagnóstico nos primeiros dias de doença. Também já estão acho que hoje já tem mais de 20 testes rápidos autorizados pela Anvisa. A maioria ainda não tem uma validação feita por órgãos de validação, tipo o INCQS, que é ligado ao Ministério da Saúde, Instituto Nacional de Qualidade, né? Mas tem uma lista no site, inclusive vocês podem ver, da Anvisa, quais são os testes sorológicos, que eles não são para diagnóstico. Ele é para identificar se houve resposta imunológica após o contato com o vírus. Então, ele é bom para fazer inquérito sorológico na população, nos profissionais de saúde, em algum momento você fazer isso, mas ele não dá diagnóstico de doença, né? Tem inclusive uma tabelinha que mostra, comparando N com o PCR, em que momento, quando faz os dois, o que é que isso significa, quando faz isoladamente. Então isso é muito mais do acompanhamento clínico, mas também tem uma importância do ponto de vista epidemiológico, a questão de mostrar o quanto da população já teve contato e teve resposta. No caso do IgM, é uma resposta muito mais imediata. O IgG é aquela imunidade que mais tardia, depois do 15º, 16º dia de doença, é quando vai se conseguir uma resposta, no caso da imunoglobulina do G, né, do anticorpo. E isso é importante alertar as pessoas, porque muita gente está buscando fazer o teste rápido para dizer se tem ou não doença. Então, essa interpretação precisa ser muito cuidadosa, porque às vezes dizer, não, meu teste deu negativo, pode ter sido colhido no momento inadequado, né? Ou seja, isso aqui tem que ter uma interpretação muito precisa de cada um, o que significa em cada momento onde ele é realizado, e também relacionando com a questão do sintoma ou não, se tem presença de sinais e sintomas ou não. O exame diagnóstico é o RT-PCR, que é o PCR em tempo real para identificar o RNA do vírus. Ele dá o diagnóstico de doença, né? E o teste rápido é de contato com o vírus. Mesmo que ele tenha sido assintomático, ele pode ter uma resposta, né, de produção de anticorpos e tem respostas que são diferentes. Entre a pessoa que entrou em contato com o vírus e teve sintoma, isso já é um estudo recente, e pessoas que entraram em contato com o vírus e não tiveram sintoma. A resposta também é variável. Bom, tem um outro critério também de diagnóstico que chama-se critério clínico-epidemiológico, né, que em algumas situações é necessário e se utiliza isso no mundo inteiro, que é aquele caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para Covid-19, que apresente, né, febre ou pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios nos últimos 14 dias após o contato e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica, né? Então, esse critério se utiliza tanto para os casos leves quanto para casos graves, né, se a clínica for muito compatível. Então, também é um critério para se fechar diagnóstico em situações de epidemia e de pandemia.
E aí, gente, para esses aspectos que eu estou colocando aqui, na verdade eu estou fazendo uma rápida revisão, mas para tudo isso tem protocolo, inclusive no site da CESAB tem as notas técnicas específicas, tem os manuais de orientação do Ministério da Saúde, que vêm sendo traduzidos por várias instâncias, né, por estados e municípios, e também, de certa forma, ajuda. E tem os protocolos específicos, né, a partir de uma base de conhecimento, de uma base de evidências que já se tem conhecimento. Os hospitais criam suas rotinas, o serviço de saúde criam as suas, mas a partir de uma única base, que é o conhecimento que vem sendo produzido sobre o comportamento da doença nos humanos, né, nas pessoas. Bom, e como é que se trata? Uma doença nova, que a gente ainda está estudando como ela se comporta, com a diversidade de manifestações, né, de sinais e sintomas, manifestações clínicas. Então, assim, não existe ainda um tratamento específico para infecções causadas por coronavírus. Isso, né, todo o mundo está lutando por conta de uma... Que antiviral nós vamos identificar para que a gente possa atingir o vírus. Então, o que vem sendo feito, nos casos leves principalmente, né, o repouso, o consumo, são medidas gerais de reforço à imunidade, consumo de líquido, de água principalmente, hidratação, medidas adotadas para aliviar os sintomas, né, a dor, a febre, caso ela exista. Cada situação vai ser, digamos assim, enfrentada de forma diferenciada, mas em geral, nos casos mais leves, é antitérmico, a hidratação, analgésicos, evitar determinadas medicações. Agora, pessoas que têm suas doenças crônicas, né, portadores de algumas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, algumas cardiopatias, não devem abandonar os seus tratamentos, isso é importante. Os especialistas em cada uma dessas áreas têm reforçado isso, porque isso também pode favorecer uma descompensação do quadro viral, né, um diabetes descompensado, ou uma hipertensão também descompensada. Então, quem é portador de alguma doença crônica deve manter o seu tratamento e se comunicar com o profissional que lhe acompanha naquele aspecto, se precisa intensificar alguma coisa. E nos casos onde os sinais de agravamento já são identificados, deve ser feito um encaminhamento para as unidades de urgência e emergência de referência em cada território, né? Aí vocês vão ver qual é o instrumento que faz com que isso ocorra. Existe uma rotina, digamos assim, dentro da normalidade, mas no caso de uma situação de epidemia ou de pandemia, os fluxos se modificam em função de dar mais agilidade ao acesso necessário para as pessoas se tratarem, né, principalmente uma doença que agrava com tanta rapidez como é o caso da Covid-19. Então, em cada região do estado, essas unidades de referência de urgência e emergência já devem estar mapeadas, isso tem inclusive descrito lá no site. Então, todo o nosso estado, como vários estados da federação, tem feito isso dentro dos seus planos de contingência e que podem ser atualizados à medida que outras unidades surgem, vão sendo criados novos espaços de tratamento, de acolhimento das pessoas, mas tem, como eu insisto nessa questão de que tem trabalho para todo mundo, né? Todos podem colaborar, porque em algum momento, em algum ponto do sistema tem uma abordagem, um acolhimento, uma ação que todos podemos fazer. Assim como essa que nós estamos fazendo aqui numa escola, né? Enfim, todos os pacientes que recebem alta também precisam ser alertados da possibilidade de uma piora tardia no quadro clínico. Isso também tem sido observado. As pessoas saem do internamento e alguns dias depois elas voltam a apresentar algum sinal, ou sintoma, e isso é um alerta para complicações, né? Ela pode não ter tido durante o internamento, mas pode desenvolver depois, como reaparecimento da febre, elevação ou reaparecimento da febre, sinais respiratórios e taquicardia, que isso é importante também, ou uma dor no peito, fadiga intensa e agravamento de dispneia, caso isso tenha sido o motivo do internamento anterior. Então, isso também é um alerta que já está sendo documentado que deve ser feito após a alta, essa observação em domicílio. E aí vocês vão ver a importância do espaço de cuidado mais próximo das pessoas no acompanhamento. Bom, como é que está a ocorrência dessa doença? Como enfrentar uma doença nova, pouco conhecida, do ponto de vista da saúde pública? Que ferramentas, que instrumentos a gente se utiliza, né? Ainda uma doença sem tratamento específico identificado, sem uma vacina, apesar de que isso vem intensamente sendo buscado, pelo menos 16 grupos no mundo trabalhando com vacina, né, na produção de uma vacina que realmente consiga, de forma passiva, né, imunizar as pessoas, porque também está se identificando que a doença confere, o contato com o vírus confere um certo grau de imunidade. O que a gente não sabe ainda é o quanto ela dura
Recentemente, semana passada, a OMS fez uma publicação desfazendo, inclusive, um engano que foi publicado, dizendo que a pessoa tinha se adoecido 2 vezes, né, pelo Covid. Eles esclareceram que não foi, isso foi um equívoco. Confere imunidade sim, mas não se sabe até quanto, porque no caso da influenza, por exemplo, por que a gente se vacina todo ano? Porque a influenza não dá imunidade permanente como o sarampo dá pela doença. A gente tem sarampo uma vez, você garante imunidade para o resto da sua vida enquanto tiver sistema imunológico funcionando. Mas no caso da influenza, não. A gente toma vacina todo ano porque, no máximo, 1 ano, você consegue ter um grau de resposta protetora, né? Mesmo, não só pela vacina, mas pela doença também. Aqui ainda está se estudando se é possível que ela seja... Qual é o período em que a gente garante uma certa imunidade após o contato com o coronavírus, né? Então, isso é muito importante. Bom, nessa parte da situação epidemiológica, eu trouxe uma síntese do boletim dessa semana, né, o boletim publicado pela Vigilância Epidemiológica do Estado. E, assim, talvez as pessoas digam, a Bahia está relativamente tranquila. Relativamente, eu vou dizer para vocês, porque a gente tem observado uma intensificação, né? À medida que as pessoas vão normalizando, digamos, achando que o uso da máscara libera, que pode sair, que pode frequentar outros ambientes, e começa a reunir, frequentar comércio, frequentar outras atividades, se observa que isso tem uma interferência, sim, na ocorrência de casos e, consequentemente, na ocorrência de casos graves, naqueles grupos que são mais vulneráveis, né, e mais sensíveis ao agravamento. Então, essas informações são atualizadas diariamente, inclusive eu vou deixar aqui para vocês alguns links da rede Covida, que é um painel atualizado diário, com vários formatos para o país, para os estados, ele não chega até município, mas é uma importante ferramenta para o acompanhamento, além dos boletins diários que são publicados, tanto pelo Ministério da Saúde, quanto pela CESAB para o estado da Bahia. Então, o primeiro caso no estado foi confirmado, né, em 6 de março desse ano, 9 dias após a confirmação do primeiro caso no Brasil, que foi final de fevereiro. A partir de então, já foram confirmados laboratorialmente, né, mais de 3 mil casos, a gente já está se aproximando aí de quase 4 mil casos. Pelo critério clínico epidemiológico, 200, quase 300, ou seja, aquele critério que falei para vocês, né? Laboratorialmente, uma boa parte, clínico epidemiológico também, totalizando quase 4 mil, a gente já está em 3.600 e algumas coisas, dentro de um total de 15 mil casos notificados, né? 7.900, quase 8 mil foram descartados, inclusive pelo critério laboratorial, ou seja, foram feitos exames e foram negativos, e permanece em investigação epidemiológica quase 4 mil também. Ou seja, esse é um movimento que diariamente se modifica, e é sempre importante o acompanhamento da situação epidemiológica, porque é ela que define as melhores estratégias para cada momento. Então, eu sempre falo que o que está valendo para hoje pode não valer mais para depois de amanhã, em função de como a doença está se comportando. As medidas podem ser modificadas em função da dinâmica da doença na população. E isso precisa ficar claro para todo mundo, porque às vezes as pessoas, isso não é estático, né? É entender que a dinâmica é dinâmica mesmo e intensa no caso do coronavírus. Então, às vezes o que vale para hoje não vale para amanhã. A gestão tem que modificar algumas medidas, introduzir outras, e vocês observarem as notas técnicas, e elas às vezes mudam, vão atualizando em função, ou seja, o que estava valendo para o início de março já não vale mais para hoje, você tem que abordar de uma outra forma, porque é acompanhar a dinâmica e tentar, na fase que nós estamos, que é uma fase já de mitigação, a gente conseguir reduzir casos e óbitos, né, que é o agravamento, que é o principal sinal de agravamento. Então, aqui também uma tabela, né, dessa semana mostrando, e aí é importante, aqui é casos por faixa etária, né, o percentual que corresponde a essa faixa etária, a população por faixa etária, e quando se calcula a incidência por faixa etária, a gente vai observar a ocorrência, né, bastante concentrada em alguns grupos populacionais, né, menor nas crianças e adolescentes, mas o adulto jovem também e os idosos têm uma incidência bastante intensa, né? E isso é muito importante porque a gente também está observando, e no mapa dinâmico e no gráfico dinâmico a gente vai ver isso, a ocorrência de doença. No caso do Brasil, ela, até pelas características da nossa dinâmica, na nossa demografia, né? Uma população ainda relativamente jovem,
Então, um grande volume de adoecimento entre os jovens, ao mesmo tempo, os que mais agravam, claro que tem casos graves também em jovem, mas assim, proporcionalmente, adoecem mais, mas os casos mais graves estão na faixa etária deslocada mais acima dos 60 anos. Por isso, os 60 e mais são considerados grupo de risco, aí porque já juntam as comorbidades, né, muitas doenças crônicas já ocorrendo, e aí é uma consequência da nossa, em parte também, né, a longevidade agrega algumas dificuldades também. Enfim, aí é para a gente observar como ela tem se comportado no nosso estado. Os casos confirmados, ou seja, nós já temos, talvez hoje isso já tenha mudado, porque isso até ontem eram 149 municípios no estado da Bahia, já tinham casos notificados, né, com ocorrência da doença. Isso também, do ponto de vista da vigilância, é importante a gente acompanhar, porque às vezes o município vizinho está silencioso, vizinho de um que já tem casos identificados. E uma outra coisa que a gente precisa desconfiar, um único caso positivo no município, vamos correr atrás, porque outros haverão. Não tem como não ter. Uma doença de transmissão respiratória, é muito difícil você ter um único caso isolado numa cidade. Então, ou tem portador sadio perto, ou tem mais casos naquele circuito. Então, isso é um sinal de alerta. A gente não pode acreditar que um município só tenha um caso. A não ser uma situação que não é a que a gente está vivendo hoje, que era ter um caso importado no início do processo, que não é mais. Uma transmissão comunitária sustentada é muito difícil. Se a gente for atrás, a gente vai encontrar mais casos. Ou portadores assintomáticos, né, no entorno, ou naquele circuito que aquela pessoa transita. Então, é muito importante, do ponto de vista da vigilância, o acompanhamento dos casos e desconfiar de um único caso numa cidade, que é muito difícil que ele seja único, né? Então, os casos estão concentrados na capital, né, que é onde concentra a maior proporção da população, e com essa característica de transmissão, as áreas de maior aglomerados populacionais têm sido as áreas de maior incidência, isso é no mundo inteiro, né, uma doença com essas características. Destaca-se também 19 casos de outros estados que foram atendidos na Bahia, esses são casos importados, mas com as mesmas características, né. Os municípios, até essa semana, com maiores coeficientes de incidência, foram na região sul, a gente está acompanhando isso, Ilhéus, Itabuna, Uruçuca, Coaraci e Salvador. Até o momento tem sido o maior aglomerado, e aí tem várias explicações, cada uma região dessa. Inclusive o Estado tem se voltado muito para identificar o que precisa ser feito para ter um impacto mais importante nessas regiões. Até o momento foram confirmados 128, já aumentou hoje que eu vi, 128 óbitos em 28 municípios do estado, com a letalidade de 3,6%, né, 3,60%. Dentre os óbitos, 51,56% ocorreram no sexo masculino. A mediana de idade dos óbitos foi na faixa dos 68 anos, ou seja, aquela idade que mais frequentemente aparece, variando entre dos 25 aos 97, ou seja, tem casos, tem óbitos em várias faixas etárias. O percentual de pessoas com comorbidades foi muito elevado no caso desses óbitos, né? 85%, quase 90% das pessoas tinham uma comorbidade relacionada, e o maior percentual de doenças cardíacas, principalmente a hipertensão. Tem umas tabelas interessantes mostrando que a hipertensão arterial foi a comorbidade mais frequentemente relacionada aos casos que se agravaram. E aí já tem discussões dos cardiologistas em relação se alguma das medicações abre caminho para facilitar ou não, isso também tudo está sendo ainda especulado em estudo por conta da... Né? E é interessante colocar também que essa multiplicidade de apresentação, mesmo nas formas graves, não só nas formas leves, tem levado a unidades hospitalares a trabalharem com 7, 8 protocolos distintos em termos de terapêutica, em função de como se apresenta e a condição inicial de cada uma das pessoas. Quem tem hipertensão ou quem tem insuficiência hepática não pode usar isso, porque está se fazendo, de certa forma, uma abordagem e com tentativas, né, com várias medicações, em função daquilo que se apresenta no momento. Então, você tem que, é como se fosse assim, atacar as consequências, já que a gente não pode agir diretamente na causa, que é o vírus. A gente ainda não tem um antiviral específico para que a gente possa tanto tratar as consequências, como também atacar o vírus, né? Isso ainda não conseguimos.
E aí é isso que eu coloquei para vocês, gente. Esses espaços, além da gente ter no site da Saúde Bahia, né? Vocês podem lançar a mão. Esse painel covid19br.org, que é da Rede Covida, ele faz um gráfico dinâmico. Eu vou mostrar uma foto dos gráficos aqui para vocês. Diariamente, eles atualizam 2 vezes por dia, então a gente acompanha dia a dia, tanto notificação de caso como óbito para o país, faz a escala linear, a escala logarítmica, mostrando a curva, a tendência da curva, a facilidade de você comparar quando trabalha com a escala logarítmica desses gráficos, é bem interessante, né? Então, são três consultas que a gente pode estar fazendo. Quem está na saúde e atuando pode diariamente olhar, às vezes já deixa na tela vendo, porque ela vai mudando depois da atualização. Né? E é muito interessante porque é um acompanhamento cotidiano, eles botam o que estava previsto por modelo matemático e o que efetivamente se notificou naquele dia. Então você vê as 2 linhas. Aqui, aparece nesse formato. Aqui. A predição numa linha pontilhada e na linha cheia o que efetivamente está sendo colocado. E as fontes são as fontes das secretarias estaduais do sistema de notificação. Tem várias modalidades, tem número acumulado de casos, tem o número de casos dia a dia, e calculam o tempo médio da duplicação de casos, o tempo médio da última duplicação. Isso tudo são informações que vai fazendo com que os gestores raciocinem, em especial aqui a área da vigilância, raciocinar em torno das medidas. Estamos reduzindo a velocidade da ocorrência de casos. Se a gente estava com um tempo médio de duplicação de 4, a última duplicação ocorreu após 10 dias. Como é que está se comportando a doença na população? As medidas estão sendo efetivas? Então, nós podemos fazer uma série de reflexões a partir de um gráfico desse que se apresenta, né? A ocorrência do... Isso acontece aqui para o Brasil, né? E aí vocês veem que tem a linear, tem a logarítmica, aqui é a linear em relação aos óbitos no Brasil. Aqui eles até fazem 2 atualizações, uma pela manhã e uma à noite. Aqui no estado da Bahia, o tempo médio de duplicação, isso até o dia 3 de maio agora. Estava em 5 dias, na última duplicação, ela já ocorreu a duplicação do número de casos em 10 dias, ou seja, aumentou o tempo para duplicar o número de casos. O que significa isso? Aí a vigilância vai ter que interpretar para reavaliar as medidas que estão sendo implementadas, mantém, não mantém, intensifica uma ou outra, né? Enfim, então a linha da predição e a linha da notificação, ela está, de certa forma, com pequena diferença nos números, né? Quando a gente linka lá, você vai ver, ó, aparece cada momento desse, o número que estava previsto pelo modelo matemático desenvolvido a partir das informações, porque o modelo matemático, é importante as pessoas saberem, o modelo matemático, ele não sai do nada, inclusive eles explicam o modelo nesse mesmo site, qual é o modelo que eles utilizam. São as informações da ocorrência, a mortalidade, a letalidade, a ocorrência de casos, a distribuição deles, e a partir disso, dessas informações, na formulação, é que a gente vai ter uma resposta dizendo o tempo médio é esse, se esperaria tantos casos e a gente só está conseguindo identificar esse, o que é que está acontecendo, a questão da subnotificação, que é bastante discutido, né? Aqui o número de óbitos acumulados aqui para a Bahia, a gente começou, o primeiro óbito foi 29 de março, a partir daí começaram as notificações, né, dos óbitos, a gente já está com mais de 100. Enfim. E do ponto de vista estratégico da gestão, como é que o país, os estados e os municípios, né, organizam as suas ações para o enfrentamento mais, digamos assim, coletivo de uma doença com dessa e de outras que a gente já vivenciou, né? Pelo menos eu já vivi várias epidemias, desde os tempos do cólera, nos anos 80, né, influenza, sarampo, dengue, zika, chikungunya, enfim. Em cada momento desse, o Brasil é signatário do chamado Regulamento Sanitário Internacional, que foi publicado em 2005. E nesse regulamento, além desse pacto internacional que as nações fazem em torno do enfrentamento de uma questão sanitária importante para todos os países do mundo, ele tem uma exigência que é a elaboração do chamado plano de contingência, que todos os países têm que elaborar o seu plano, que tem uma abordagem para cada dimensão que deve conter esse plano. O plano do Brasil está no site do Ministério da Saúde, o da Bahia está no site da SASAB, nessa área do coronavírus.
e lá vocês vão ver as distintas dimensões que envolvem um plano de contingência. Inclusive, uma das dimensões é essa que a gente está fazendo aqui. É fazer uma atualização, é fazer ações educativas, processos formativos para os profissionais, os que já estão e os que chegam, né, para esses espaços de cuidado. Muitas vezes a demanda é de muita gente para, digamos assim, aumentar as equipes, para fazer o enfrentamento. Então, isso que a gente está fazendo também é uma ação de um plano de contingência, que são as ações educativas, como tem as ações de informação e comunicação, as ações de vigilância, as ações da assistência, desde a unidade básica de saúde, os hospitais de maior complexidade, os fluxos, como essa rede vai funcionar, como vai ser a sintonia desses encaminhamentos, quais são os critérios para você encaminhar de um ponto do sistema para outro. Então, tudo isso é parte do plano de contingência. Inclusive as medidas do ponto de vista econômico, para você mitigar, né, os danos que a doença pode trazer e que é necessário que você faça as restrições de aglomeração, de restrição de comércio, enfim. O plano de contingência é como o país, ou o estado, ou o município vai enfrentar a pandemia, quais são as principais medidas, e ali se desdobram a partir do plano as medidas mais específicas, os protocolos, as notas técnicas, que é você traduzir o macro que está lá no plano de contingência na rotina, né? Como é que vai, qual o fluxo para encaminhar um paciente que agrava da unidade básica para uma UPA ou da UPA para um hospital de referência. Isso não necessariamente tem que estar descrito já no plano, até porque isso pode mudar, mas em linhas gerais é uma dimensão do plano, que é a assistência nos vários níveis, né, e nos vários pontos de cuidado do sistema de saúde. Então, a gente tem, geralmente, o regulamento coloca que a gente tem uma primeira fase, que já vivemos, né, que são aquelas ações e medidas que devem ser adotadas, que é chamada fase de contenção, né? Ele deve mostrar as estratégias para evitar que o vírus seja transmitido e que a gente tente impedir uma transmissão de modo sustentado na comunidade. Que é isso que não... Quer dizer, é a fase inicial daquele sufoco até que agora não tem jeito, está sustentado. Ou seja, a gente tenta, com a vigilância de isolamento de casos, quarentena dos contatos, impedir que essa transmissão se dê de forma comunitária e sustentada. Que isso, infelizmente, terminou ocorrendo no mundo inteiro, né? E foi uma digamos assim, a intensidade da transmissão desse vírus e as características foi uma fase muito difícil para todos os países, né? Então, todos chegamos ao modo de transmissão comunitária sustentável, ou seja, ele se sustenta dentro da própria comunidade, não precisa que venha mais ninguém de fora trazendo de outro lugar, né? E a fase de mitigação, que é a fase em que a gente vivencia, né, nesse momento, que são as ações e medidas que devem ser adotadas para evitar a ocorrência de casos graves e óbitos, assim, medidas de atenção hospitalar para os casos graves, medidas restritivas individuais de isolamento e quarentena domiciliar para os casos leves, elas devem ser adotadas para evitar óbitos e agravamento de casos. E aí se desdobra num imenso elenco de medidas que são feitas, como eu dei o exemplo, as ações educativas, elas entram em todas as etapas, né, de todos os planos de contingência, pelo menos deveriam estar em todos, às vezes não estão, porque também muitas vezes se coloca tudo informação e comunicação. Não, informação e comunicação é uma coisa, ação educativa é outra. Então isso precisa ter destaque também, porque é parte importante dos planos de contingência. Então essa é a grande ferramenta, quer dizer, o plano de contingência é a grande ferramenta que o regulamento sanitário coloca para que os países organizem. E aí tem lá a dimensão da gestão, como é que vai se dar, os comitês que são sugeridos, os comitês de operações, né, de emergência, que vai coordenar, os vários setores têm que estar ali sentados para refletir sobre a situação epidemiológica e pensar nas principais e mais adequadas medidas para cada momento. E ele enfatiza bastante que o que deve nortear um plano de contingência é a situação epidemiológica. Até para definir as fases, vocês viram ali, a mitigação e a contenção, mas a dinâmica da situação epidemiológica que deve embasar as orientações para toda a atuação, não só do setor saúde, né, mas os comitês intersetoriais, que geralmente são coordenados por governadores ou prefeitos, ou no caso do país deveria ter eu não sei se tem, porque a gente não tem isso explicitado, mas os comitês intersetoriais para pensar nas medidas econômicas, né, em todas as medidas dos vários setores que são necessárias naquele momento de enfrentamento que o país, o estado ou o município vive, né? E aí, desse plano nosso, eu destaco aqui, assim, enfatizar um espaço de cuidados que eu acho que precisa ser mais valorizado
nesse momento. Aliás, desde sempre, na minha percepção, eu acho que a gente precisa ter eu sempre digo, o sonho de consumo nosso, se a gente tivesse 100% de cobertura da atenção básica, né, no Brasil, a gente não estava passando tanto sufoco, em alguns aspectos, né? Mas, enfim, é o que a gente tem hoje. Então, vamos trabalhar com o que a gente tem, vamos dar apoio ao que a gente tem, aos profissionais que estão disponíveis nesse espaço de cuidado, porque ele tem uma relevância fundamental, gente, nesse aspecto. Considerando as características da doença, considerando a figura do portador assintomático, né, que está circulando na comunidade. A gente precisa ter essa referência para imaginar que dentro da rotina da própria unidade, ainda que ela tenha que se reorganizar fisicamente para dar conta, né, da sua rotina, e também da novidade que chega, tem muito a contribuir, e de forma bastante qualificada, que é isso que eu quero ressaltar aqui com vocês, ou seja, como é que participa e atua uma equipe de atenção básica no momento de uma pandemia, que a gente tem que dizer da pandemia, de uma doença com essas características, porque cada uma vai ter sua característica, né? Participa, primeiro, na organização do serviço, e aí tem vários protocolos. Ontem eu tive a oportunidade de dar uma olhada, tem bastante coisa no site do Ministério da Saúde, bastante documentos, inclusive produzidos a partir de evidências científicas. Tem um comitê só trabalhando com as evidências, assim como a gente tem no Nordeste, produzindo documentos muito interessantes, e daí surgem os protocolos, para a organização do serviço, dos fluxos, a organização da equipe, porque outras condições também necessitam do olhar da equipe, né? Aquelas pessoas que já são acompanhadas, outras que têm medicação a receber, é um pré-natal que está sendo acompanhado pela unidade, ou seja, a gente não vai poder desassistir as outras pessoas somente para assistir, né, as pessoas suspeitas de coronavírus. Então, a gente precisa fazer um ajuste nesse fluxo, porque esse espaço é o espaço mais próximo das pessoas e elas precisam desse olhar da gente na atenção básica, né? Até para fazer um encaminhamento é importante que a unidade tenha essa forma de acolher a comunidade, porque já tem uma relação com a comunidade, ou seja, é um espaço muito importante. Além dessa condição da pandemia, também trazer muita dificuldade do ponto de vista emocional, mental, né? Então a gente precisa, e os profissionais de saúde também, que eu vou tocar nisso depois. Então, a equipe pode atuar na organização do próprio serviço, né, revendo seus fluxos, e aí, mais do que todo mundo, a própria equipe, né, com um protocolo simples, ela pode definir a melhor forma de fazer, e a gente tem visto isso em vários lugares, a própria equipe tomando a iniciativa da melhor forma de fazer, porque ela conhece a realidade local, então isso é bom a gente enfatizar. Não existe uma receita de bolo, tem as orientações macro, mas a equipe tem condição de ver, naquele espaço físico que ela tem, qual é a melhor forma de organizar o trabalho que ela faz e precisa fazer, né? A questão do manejo clínico, tem os protocolos, né, para encaminhar, para dizer como é suspeito, o que é que faz, a forma leve, com as orientações terapêuticas que podem ser feitas na atenção primária e o acompanhamento. As ações de vigilância, e aí eu quero enfatizar, para a gente assumir, e de forma talvez permanente, porque isso é um discurso de muito tempo que a gente vive fazendo, que as ações de vigilância também estão em todos os espaços de cuidado no sistema de saúde. Ela não é exclusiva dos espaços centralizados da gestão, seja municipal, estadual ou federal, né? A ação de vigilância, ela perpassa todos os espaços de cuidado. E aí desmistificar, eu sempre falo que diagnosticar e tratar um caso de tuberculose, que é uma ação de vigilância, e também é uma ação de assistência, ou seja, é entender digamos assim, a longitudinalidade do cuidado também com a ação da vigilância. Ela está na unidade básica, está na comunidade e está dentro da UTI. Então a gente tem que ter essa concepção. Vigilância não é setor, vigilância é ação. A tradução em setor é na estruturação de organograma da gestão do serviço de saúde. Mas enquanto a ação, ela está em todo lugar. Então, identificar casos suspeitos, contatos, notificar, monitorar, isso já é uma ação de rotina na unidade básica. Isso é ação de vigilância, né? Orientar sobre sinais de agravamento, utilizar alguns recursos que possam complementar isso para fazer, ou seja, isso é ação de vigilância e isso está na atenção básica. Então, é desmistificar um pouco isso, porque, em geral, as pessoas acham que tem que ter um sanitarista na unidade para fazer isso. Não, a ação de vigilância, ela vai requerer especificidades
quando você vai concentrar, por exemplo, você tem uma diretoria de vigilância epidemiológica do Estado, é necessário? Super necessário. Porque, para junto com as unidades e com a rede, né, naquele Estado, deliberar coisas, normatizar coisas, padronizar coisas, ações, né, junto com os municípios e as equipes. Mas para a ação ocorrer, não necessariamente. Então, a gente tem que ter essa concepção de vigilância, porque eu acho que isso termina resolvendo parte, ainda que eu não esteja falando nenhuma novidade agora, né? Eu já discuto essa coisa da ação de vigilância há mais de 20 anos, que essa concepção ela tem que ser de ação transversal, porque ela está hoje em todo lugar, todos os hospitais fazem vigilância de óbito, fazem vigilância de infecção, fazem notificação, alimentam o sistema de infecção, ou seja, a gente pode conceber uma ação de vigilância como está colocado aqui. Isso já está previsto para uma unidade básica fazer. E no caso da Covid-19, muito importante que isso aconteça no território, por tudo aquilo que eu coloquei para vocês. Quer dizer, a característica da doença, a importância do portador assintomático na comunidade, e às vezes entre nós, trabalhadores da saúde também, né? Ou seja, nós também estamos nesse circuito. E a atuação dos agentes comunitários e agentes de endemias, fundamentais nesse momento. Conhecem bastante a realidade local, né? Conhecem os equipamentos disponíveis naquela comunidade, igreja, escola, creche, abrigo de idosos, enfim, conhecem os recursos comunitários presentes ali e o quanto isso pode potencializar essa ação de monitoramento, de acompanhamento, de orientação e de encaminhamento, né? Porque não adianta só a gente contar os casos e deixar lá, mas identificar quando ele precisa sair daquele lugar para ir para uma unidade que tenha mais recursos diagnósticos e terapêuticos para ter o cuidado adequado e no momento adequado, que isso é fundamental. Então, e tem também protocolos de como reorientar esse trabalho, ou seja, são pessoas extremamente importantes e fundamentais nesse processo. A gente não pode imaginar que uma doença com essas características a gente só vai poder cuidar dela nas unidades de pronto atendimento, as UPAs e os hospitais, né? Porque isso leva a um certo insucesso também da ação. Então, além de apoiar a equipe na identificação de suspeitos na comunidade, nas visitas de acompanhamento, identificação de sinais de agravamento, isso tudo pode a própria equipe discutir, orientar, porque já existe uma rotina, né, e uma dinâmica dessa equipe para várias outras situações. Verificação de temperatura, saturação de oxigênio com o uso do oxímetro, que é uma previsão que está se discutindo. Alguns municípios, inclusive, já têm adquirido o oxímetro para colocar nas unidades básicas, que é uma forma de você dar um alerta. Ele não diz tudo, mas ele traz um alerta que está na hora de encaminhar aquela pessoa, né, para um outro espaço, para ela chegar no momento certo e não chegar de forma tardia, onde às vezes a intervenção não vai ser muito eficiente para o que ela precisa. Então, isso é fundamental. E também interpretar a questão desse monitoramento da saturação, porque ele não é igual para todo mundo, quem tem alguma doença pulmonar prévia, quem tem asma, quem tem bronquite, quem tem enfisema, aí ele já se comporta de forma diferente, já não é como uma pessoa que não tenha nenhum problema respiratório, mas isso não é complicado de se acompanhar, desde que bem orientado e também orientar a família para não ter uma situação, digamos assim, de mais desgaste, mais assustamento, né? E as pessoas ficarem mais assustadas em função da, né? É uma sinalização importante para o encaminhamento. E aqui eu trouxe esses links, que são as recomendações para essas adequações das ações, principalmente dos agentes comunitários e agentes de controle de endemias, frente à atual situação epidemiológica referente à Covid. Então, são coisas simples que estão nesses dois protocolos, que podem orientar a equipe a fazer o devido ajuste e adequação em função das características da sua área, muito importante, né? Inclusive essa coisa do alarme, de acompanhar os comunicantes, porque assim, gente, se a gente não consegue, né, com uma doença dessas características, interferir muito na cadeia de transmissão, a gente vai ficar produzindo doentes, né, e doença, e correndo atrás de um prejuízo que a gente poderia ter feito uma intervenção, né? Cada estágio, digamos assim, cada espaço de cuidado fazer as intervenções que lhe cabem nesse processo. E a gente conseguir não permitir tanto adoecimento entre as pessoas. Então, isso também está disponível, bastante atualizado, todos dois, eu cheguei a olhar isso. E aí, como é que a gente tem trabalhado as questões da prevenção? A partir das evidências científicas, o que é que está colocado lá na transmissão, como é que a gente pode criar barreiras, né, para a interrupção dessa transmissão, que é o que a gente está chamando aqui da prevenção. A lavagem das mãos com frequência, que a gente já está aí
né, careca de saber que isso é importante, não só para isso, mas principalmente, né, mas para tudo, porque muito, né, a própria influenza, a gente trabalhou muito com essa questão da lavagem das mãos, mostrando a importância das mãos na permanência e na manutenção das cadeias de transmissão de várias doenças, né, transmissíveis, evitar contato com pessoas que estejam com sinal ou sintoma da doença, como de gripe, usar sempre que possível material descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca quando for tossir ou espirrar, evitar tocar nos olhos e nariz após tocar em alguma superfície, manter sempre o ambiente ventilado, sempre que possível, e a gente sabe que alguma dificuldade que nós temos pela situação de tanta desigualdade que a gente tem no país, às vezes, de recomendar o isolamento social, né? E, recentemente, se adotou, né, a partir das evidências também que estavam aí demonstradas no mundo inteiro, o uso da máscara para todas as pessoas que precisem sair da sua casa, dentro do domicílio, em algumas situações, a gente vai ver lá quando tem um caso positivo, né, essa pessoa tem que usar máscara mesmo dentro de casa, e para todos que precisem sair por qualquer motivo. Antes estava restrito aos profissionais de saúde, que aí é um outro protocolo que a gente vai abordar aqui, né, o uso dos EPIs e pelos profissionais de saúde em cada ambiente onde ele atua, porque tem na atenção básica, tem nas UPAs, tem nos hospitais, quem faz procedimento, quem não faz, que procedimento, ou seja, isso também tem protocolo para todas as situações, mas hoje o uso da máscara está preconizado para todas as pessoas que precisem sair por algum motivo. Se não precisar, ficar em casa, claro, é melhor, né, para evitar aglomeração e a gente reduzir essa velocidade. Nós estamos num momento de muito risco da nossa curva de ocorrência de doença. Nós temos um contingente populacionais imensos que já tiveram contato com o vírus, então esses dias é período de incubação para muita gente, ocorrência de muitos casos, então quanto menos a gente se expuser e quanto menos as pessoas forem para a rua desnecessariamente, né, a gente vai garantir o espaço livre para quem realmente precisa ir, que está produzindo alimentos, profissionais de saúde, enfim, tem aquelas ações que são essenciais, que as pessoas precisam realmente sair para executá-las. E aqui, rapidamente, a gente diferenciar, todo mundo está usando quarentena, né, para o que a gente está, mas, na verdade, o distanciamento social, o isolamento, é aquela pessoa que testou positivo e você isola. Quarentena, todos que tiveram contato com alguém que tem o vírus, né, ou é portador ou é doente, e está aguardando para ver se vai surgir algum outro caso naquele circuito de pessoas, né, que transitam em torno daquele caso ou pessoa positiva identificada, e o distanciamento social é a pessoa que está fazendo a sua parte para reduzir o risco de transmissão. Então, praticar o distanciamento para não cair na quarentena e terminar acabando em isolamento, né? É isso que a gente precisa. Então, assim, em linhas gerais, é a gente, de certa forma, que todos esses links, você vai encontrar tudo isso que eu apresentei para vocês, tem produções extremamente interessantes, dinâmicas e atualizadas, não só os protocolos, mas os gráficos, as previsões, as predições, né, e o quanto a gente está em relação a cada predição feita. Mas o mais importante aqui é enfatizar a importância do espaço da atenção básica, com a grande contribuição que ela pode dar para impedir a velocidade de transmissão a partir do monitoramento e da identificação na comunidade, né? Além também da fase de mitigação, que é, a partir da identificação do caso, acompanhar os seus contatos e também sinais de agravamento para encaminhar, porque tem se observado muito a chegada nas unidades de emergência de forma tardia, né? Então, talvez essa contribuição seja importante para reduzir os quadros mais graves a partir da identificação da saturação do oxigênio pela equipe, criar uma rotina de monitoramento, seja por telefone, seja e periodicamente indo no domicílio para aqueles casos que já têm uma doença crônica prévia, ou seja, a equipe identificar as famílias, digamos, que não precisem ter um acompanhamento diário, aquelas que precisam todo dia ter uma ligada ou alguém ir lá para ver, né, a saturação, enfim. Cada um conhece o seu território e pode mapear e agrupar essas famílias em função do que está ocorrendo, do que está acontecendo com as pessoas que fazem parte daqueles grupos, né? Então, é um espaço privilegiado da relação com a comunidade. Sempre falamos isso desse espaço e não podem ficar fora do enfrentamento de um momento tão importante como é, né, o país enfrentar uma pandemia como essa que a gente está vivenciando agora. E que esses aprendizados sirvam também para fortalecer
não só o espaço da atenção básica, né, como o espaço privilegiado de cuidado do Sistema Único de Saúde, como o sistema como um todo. Essa é a nossa expectativa, que uma das lições desse momento tão difícil, né, possa garantir isso para o nosso sistema de saúde. Então é isso que eu queria colocar para vocês e me colocar à disposição e também ouvir as críticas e sugestões depois para a gente melhorar um pouco esse material, porque não dá para falar tudo, né, é muita coisa ao mesmo tempo. Mas, enfim, agradecer a vocês também pelo acompanhamento e fico aqui à disposição. Obrigada. Oi, alguém tem alguma questão? Anota aí, aproveita para fazer para a doutora Lorene. Eu estou lendo aqui, tem alguém do Centro-Norte, do núcleo, colocando a questão do uso dos testes rápidos estão sem controle. Tem teste da CESAB, teste do consórcio, testes comprados, trazendo grande confusão na abordagem dos municípios. Existe uma questão do tempo dos sinais e sintomas e da rapidez do resultado. Poucos suaves. Sim, isso é uma questão que o comitê, né, o COI, está discutindo, até porque o Estado, eu acho que não criou ainda nenhuma norma para o uso do teste rápido. Como vai fazer, onde vai fazer, se vai fazer amostra, vai fazer inquérito sorológico populacional. Isso o COI está discutindo, não vi nenhuma norma ainda sobre a questão do uso. Agora, tem vários municípios que estão comprando teste por conta própria, fazendo os seus testes de forma... Então, assim, é importante a gente lembrar que os testes sorológicos, qualquer teste para diagnóstico, no caso de uma situação de pandemia ou epidemia como a gente está vivendo, ele tem que ter... O teste em si, ele pode não dizer nada. A gente tem que usar o teste de acordo com uma estratégia. Qual é a estratégia que a gente vai utilizar, onde o teste vai ser importante? Ele é uma parte da estratégia. Nós queremos conhecer, por exemplo, quanto da população já teve contato com o vírus e tem resposta permanente, já que a gente está desde março com a ocorrência de doença, estamos em maio, é melhor o IgM ou IgG? Vamos fazer de que forma? Qual a amostragem que a gente precisa para representar a população? Ou seja, o teste isoladamente, feito de forma aleatória, sem nenhum critério, ele pode não significar nada e ainda confundir muito, né? O que a gente precisa é ter uma medida, né, uma ação estratégica para complementar ela com o teste. Nós precisamos saber o que é que a gente quer com o teste, senão ele só vai atrapalhar. Ah, o meu deu positivo. Deu positivo anticorpo, não é positivo doença, né? Em algum momento, a depender do momento que ele foi feito e as características daquele indivíduo. Enfim, tem que ter muito cuidado com o teste, porque confunde muito, faz muita confusão. Eu estou vendo muita gente agendando já em laboratório privado para fazer teste rápido e sai de lá com resultado negativo, ou seja, significa o quê? Está desprotegido, né? Não tem está desprotegido. Quem tem IgM e IgG está desprotegido. Então as pessoas não estão sabendo interpretar e fazendo o teste de qualquer forma. Então eu não vi essa norma ainda do Comitê de Operações de Emergência do Estado sobre o teste, viu? Eu acho que é Laura. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Alguém comentou aqui a subnotificação. É importante aquilo que eu falei. Imaginem se a gente tem uma orientação de protocolo nacional de que as formas leves, que estatisticamente está se estimando que entre 70% e 80%, né, sejam formas leves de ocorrência dessa doença. E a gente diz que as formas leves devem ficar em casa. Ou seja, a maioria dessas formas leves provavelmente não chegou até o serviço de saúde e não chegou ao sistema de notificação. Porque espera-se que chegando na unidade, o suspeito seja notificado, né? E por isso as predições estão mostrando que alguns, isso variando, né, em função dos números que a gente tem hoje, das ocorrências e dos positivos, estima-se que a gente pode estar conhecendo menos de 20%, menos de 15% dos casos, em função da gente ter determinado que as formas leves não precisavam ir a nenhuma. Então a gente não conhece a maioria das formas leves ainda, né? Podemos estimar isso depois com alguma estratégia de inquérito populacional.
mas e com os testes sorológicos, né, de imunidade. Mas a gente hoje não sabe quantas formas leves a gente teve. Isso está sendo estimado pelos modelos matemáticos a partir dos casos graves que estão ocorrendo. Porque se você estima que é a minoria que vai fazer caso grave, e a minoria, sim, menos de 5% dos casos graves que vão chegar na UTI, matematicamente você estima, né, o quanto a gente desconhece de formas leves. Então, eu vi que tem países, tem uma estimativa dessa feita no site da Fiocruz, tem isso, mostrando que tem a própria Espanha, eles acham que a Espanha não chegou a conhecer 10% dos seus casos. O nosso está estimado ainda em torno de menos de 15%. Enfim, isso é, além das orientações de notificação do que chega ao serviço, ainda tem essa questão do nosso protocolo, né, de que a gente só recebeu no serviço quem tinha sintoma importante e os casos mais graves pela emergência. Então, a gente podia estar fazendo agora a DVEP deve ter isso pelo sistema de notificação. Quanto de notificação veio pelas unidades básicas, né? E a forma que isso veio, isso já dá uma estimativa de que provavelmente teriam formas leves que a unidade básica notificou. O quanto de formas graves que isso tem conhecimento, de formas graves e formas que chegaram não só na UPA, como nos hospitais e também nas UTIs. E aí, trazendo essa predição mais próximo da nossa realidade. Provavelmente isso vai sendo feito, à medida que os números vão sendo mais conhecidos, né? Tem algumas questões que estão colocando aqui em relação ao encerramento de caso ou não. Aí talvez Ramon possa trabalhar com vocês algum detalhe do sistema de notificação, que aí, como eu não estou na vigilância, eu não estou no detalhe do atual sistema, né, que eles estão utilizando, quais são os critérios que eles estão usando para fechar caso, que não fez o PCR, que fez só o teste rápido, enfim. Aí talvez Ramon ele vai fazer uma gravação com vocês só sobre a questão da notificação, que isso é fundamental, principalmente para quem está na ponta do sistema, né? Tem a colocação aqui da articulação, atenção primária e vigilância, eu já falei para vocês. Fala que Ramon vai dar aula amanhã ou depois. Marília já deu informação aqui que Ramon deve vir amanhã ou depois gravar essa questão da notificação. A questão da articulação, atenção, eu evito usar atenção primária, ainda que eu entenda que a expressão atenção primária seria muito mais adequada, porque vem de primeiro cuidado primordial, né, que é a concepção que eu acolho para isso, mas o país adotou a atenção básica. Então, eu padronizo sempre a questão da atenção básica, porque é a nomenclatura que o Brasil adotou lá desde os anos 90. Mas, assim, no espaço da atenção básica, não cabe ter setores, né, para separar a vigilância aí, não. É a ação de vigilância na atenção básica. Essa é a concepção. Como tem a ação de vigilância dentro do hospital. E setor é em organograma das instituições de saúde, que você tem que ter isso, uma referência no estado, uma referência no município, seja uma equipe técnica, porque é para compartilhar e construir as normas, as orientações. Mas a ação, ela está em todos os lugares. Eu sempre digo, diagnosticar e tratar também é uma ação de vigilância, né? Que você esgota uma fonte de infecção na comunidade. Um caso de tuberculose ou de hanseníase, você diagnostica e trata, também é uma ação de vigilância, porque ela vai esgotar a fonte de infecção na comunidade, né? Então, interpretar a vigilância como ação em todos os espaços de cuidado. E aí todos fazemos vigilância, em todos os lugares. Agora, no dia que você precisa dos especialistas em vigilância para, dali, emanar a norma, coordenar rede, né? Cada gestão faz o seu espaço lá, mas a ação é para todo mundo, em qualquer lugar. Bom, por aqui, acho que é isso. Tem a questão também da integração em todos os setores, não só vigilância e atenção primária, acho que tem um questionamento aqui. É fundamental aquilo que eu coloquei no plano de contingência. Não basta estar escrito no plano, né? Tem que ser traduzido o plano em medidas efetivas na realidade local, seja ela país, estado, os municípios. A integração das ações todas, ou seja, um comitê estratégico, ele deve contemplar as diversas áreas da saúde, e você pode criar um outro comitê intersetorial aí
para as políticas públicas mais abrangentes, e aí a direção disso pode ser mais a nível de governador ou de prefeito. Mas no Comitê Estratégico da Saúde, todas as áreas devem estar contempladas, porque todas são necessárias nas dimensões de um plano de contingência. Então, e isso, de certa forma, provocar a sintonia entre as ações, porque às vezes a loucura é tanta que fica duplicando a ação, ou às vezes triplicando ou quintuplicando pedido de informações para os setores, para as unidades, às vezes vindo da mesma instituição, do mesmo órgão, né? Então, a sintonia você constrói num comitê, no caso de uma epidemia, você faz a sintonia do funcionamento, porque é um funcionamento fora da rotina, né? Então, a gente precisa sintonizar as áreas e as ações para que a gente também não gere trabalho desnecessário, nem para o comitê, o sobretrabalho, como também para os profissionais, os trabalhadores que estão nos espaços, né, do sistema de saúde. Então, é fundamental que essa sintonia exista, porque as coisas precisam ser acordadas num espaço estratégico da gestão, né? Não adianta não ser estratégico no espaço da gestão e querer que ele seja estratégico em outros locais. Isso não vai acontecer, né? Porque às vezes você fica lá na ponta respondendo a 5 lugares diferentes dentro da mesma secretaria ou dentro do mesmo, né? E isso é difícil para quem está lidando com o problema na ponta. A gente sabe disso. Então, é criar sintonia nos espaços estratégicos da gestão para que isso aconteça de forma mais fluida. Bom, gente, então eu fico à disposição de vocês, a gente vai continuar conversando, eu vou continuar com a equipe da escola nesse apoio. O pessoal que entrou na ligação, no chat com você. Bom, tem uma colocação que foi feita aqui agora em relação à presença da vigilância sanitária em enterros velórios para fiscalizar se as pessoas estão cumprindo. Não cabe à vigilância sanitária fazer isso. A vigilância sanitária reproduz as normas, os proprietários e os trabalhadores desses lugares é que tem que cumprir a norma, né? Se tiver alguma denúncia a ser feita, faz, mas não pode também ficar o tempo inteiro fazendo essa, né? Se houver denúncia, vai lá, mas as regras já estão colocadas, né? André também faz uma colocação aqui, deixa eu ver. Os casos já chegando em estágio de gravidade, infelizmente o critério adotado para testagem nas UPAs é o da gravidade. Motoboy atendido na unidade de saúde da família, sintomático, encaminhado para testagem na UPA. O médico forneceu o atestado. Não, André, o protocolo, o protocolo da testagem pelo RT-PCR, ela realmente, pelo quantitativo de testes e pelo quantitativo de, assim, a possibilidade de resposta mais imediata, o protocolo, inclusive, vem se modificando, né? O LACEN tem publicado isso e isso tem acontecido nacionalmente e aconteceu no mundo, em vários lugares, né? Você tem que priorizar alguns grupos em função, né, da gravidade do quadro, até para diferenciar de algumas outras coisas. No caso dessa pessoa que você disse que foi encaminhado só para testagem na UPA, a UPA não ia fazer o teste só para testar, para dizer se ele era positivo ou não. Se é um quadro grave, ele já tem que entrar para se tratar, né? Para ser acolhido, para ser tratado. Mas só para fazer o teste e dizer se era positivo ou não, porque toda sintomatologia que coincida com o que está colocado para a COVID, ele passa a ser um suspeito. E vai ser tratado assim, e deve ser tratado como se fosse. Até prova o contrário, a não ser que manifeste uma outra coisa que você vai descartar isso, né? Aí ela coloca, nessas indas e vindas, a possibilidade de agravamento do quadro, quantas pessoas no local de trabalho, família. Pois é, por isso a importância do monitoramento pela atenção básica, não só porque a tendência das pessoas é ir logo para uma emergência, né? Quando se agrava tem que ir mesmo, você já começa com um quadro grave. Mas se ele pode ser monitorado pela sua equipe, né? Nas áreas onde tem a equipe da Estratégia de Saúde da Família, porque a gente sabe que não tem 100% de cobertura, né? Talvez poucas cidades no estado tenham, mas assim, a importância da equipe, porque lá tem um médico, tem um enfermeiro, que pode orientar aí do ponto de vista da terapêutica no quadro leve e também sinalizar. E mais ainda, eu digo, gente, a gente precisa construir essa relação do fluxo da unidade básica de saúde com as UPAs da sua área de abrangência, para onde ele pode caminhar ou não, para que isso também possa ter um retorno para a unidade básica em relação àquela pessoa que ela encaminhou.
Era um momento também para a gente estar experimentando isso a partir dos casos graves, né, da possibilidade de agravamento. O que não pode é ficar na falta de sintonia dos protocolos. É uma coisa que a gente tem dito. Se vai instituir que vai botar oxímetro na unidade básica, né, para que as famílias e as pessoas possam ser acompanhadas pelas equipes nesse aspecto, tem que rever o fluxo de encaminhamento, porque isso pode fazer com que cheguem mais pessoas lá do que estão chegando hoje, por conta da saturação do O2 sendo identificada precocemente, né? E isso demanda que tenha sintonia nesse fluxo, porque senão vai gerar uma demanda que a unidade de pronto atendimento ou hospital não esteja preparada para acolher. Isso também é uma possibilidade, já que a gente vai botar a saturação de O2 lá na ponta, né? E realmente não tem suprimento, as UPAs têm dito isso. Não sei se agora conseguiu, com essa expansão dos laboratórios que foram autorizados pelo LACEN, parece que mais material para o PCR, chegando nas unidades, se o protocolo vai mudar. Mas aí é o laboratório que está definindo isso junto com o comitê, com o COI. Outra coisa. Como está se fazendo para contabilizar o número de casos considerados positivos para o critério clínico epidemiológico? Aquele critério que eu coloquei ali. Se ele está num lugar onde tem caso positivo, ele foi contato e tem a clínica compatível, pode-se fechar a clínica epidemiológica. Agora, é importante que Ramon amanhã coloque aqui como é que no sistema eles estão trabalhando com esse critério do clínico epidemiológico, porque o que está descrito é aquilo que eu apresentei para vocês. Tem contato, caso positivo no círculo dessa pessoa, ele pode sim, se a clínica é compatível, ser feita como clínico epidemiológico. Bom, acho que é isso. Os casos positivos de pessoas de outros estados que forem identificados na cidade baiana não deveriam ser divulgados? Sim, se todos os municípios têm acesso ao sistema de informação, de notificação, é importante que ele saiba que teve caso positivo, que não é do município, mas que a pessoa estava lá e foi positiva. Isso é prudente que seja informado, sim. Mas... Milena faz uma pergunta aqui, sobre a questão do teste rápido também. Queria saber se podemos atribuir diagnóstico somando clínica mais teste rápido positivo para a COVID. Temos municípios da região com pacientes com sintomas clínicos compatíveis e teste rápido positivo. Porém, não estão divulgando os boletins epidemiológicos. Não, aí tem que ver quais são os critérios que estão sendo utilizados para o fechamento de caso. Tem que ver que teste rápido está sendo feito. Se o que está identificando, se é no momento onde ele está sintomático, se é IgM, porque IgG provavelmente não será no momento de sintoma, né? Porque aí você pode dar uma outra interpretação. Porque o IgM é aquele grupo de anticorpos que são produzidos de forma mais imediata, após o contato com o agente, né? Então isso tem que ver, mas eu não sei se é isso que está sendo aceito exatamente para você considerar. Bom, caso suspeito será, né? Logo de imediato. Se tem a clínica, já é caso suspeito. E qual foi o teste que foi feito para aquele indivíduo naquele momento? É importante saber o momento de realização do teste. No início dos sintomas, quantos dias no início dos sintomas, porque a interpretação muda. Viu, Milena? Não fecha automático assim, não. E o boletim tem divulgado, o boletim da CESAB, os critérios, os casos fechados por critério clínico epidemiológico, sim. Tem, inclusive, eu mostrei aqui do boletim do dia 3, né? Os resultados contabilizados são fornecidos por laboratório privado e público. Bom, o laboratório de referência para vigilância é o LACEN. Os hospitais que colhem o material para o PCR também vai para o LACEN. Então, a fonte de informação do RT-PCR é o laboratório central, que é uma unidade de vigilância, inclusive, né? Bom, é isso. Todos os laboratórios que foram autorizados a fazer o PCR, saiu isso essa semana, né, que foram autorizados pelo LACEN, certificados, tudo isso o resultado vai para o LACEN. O LACEN faz a notificação também, a partir do resultado. Agora, os testes rápidos não chegam, o resultado de teste rápido não vai para a vigilância. O resultado de teste rápido são as unidades assistenciais que fazem. Agora, o que precisa padronizar, né, é a interpretação desses resultados, em que momento. Isso aí é mais ligado à clínica e como isso, se você confirmar caso
com teste rápido, eu desconheço qual é o critério hoje. Teste rápido você confirma contato. Se ele foi colhido no momento que está sintomático, tem que ver se foi IgM ou IgG que ele fez, provavelmente IgM, e tem um percentual de muito falso positivo em teste rápido, tem que ver também qual é o teste. Então, se ele foi validado ou não, tem casos de teste rápido que chega a dar mais de 40% de falso positivo, né? Então, assim, são vários aspectos que envolvem o teste rápido, por isso que ele está sendo, de certa forma, deixado para um segundo plano, porque ele não dá diagnóstico. Enfim, gente, acho que foi, viu? Beleza. Então, Lorene pode, se for ter questões, ela pode estar encerrando, fazendo as considerações finais. Muito obrigada, Lorene. Obrigada a vocês, eu reitero, fico à disposição para a gente discutir. Também estou estudando muito isso, porque tudo é novidade, né? Então, todo dia tem que olhar, tem que ler, tem que entrar nos protocolos, o que é que mudou. Eu acho que todo mundo que está envolvido no sistema de saúde precisa fazer isso, né? Que é uma doença ainda relativamente desconhecida e o comportamento dela em relação aos diversos territórios, tem coisas que são muito semelhantes, mas tem outras que são diferentes, a gente precisa acompanhar para tentar implementar as melhores medidas para cada momento. É isso. Obrigada a vocês. Beleza. Vamos continuar depois no fórum, viu, gente? Vai ser aberto fórum, vocês serão inscritos no fórum, e aí a gente vai poder continuar essa discussão. Amanhã e depois, provavelmente, teremos a aula de Ramon, que é da Vigilância, e também de Dr. Guilherme Ribeiro, que é infectologista. E teremos também, acho que na sexta ou no sábado, nós teremos também uma aula com os enfermeiros aqui da escola para orientar em relação ao uso do oxímetro, né? Enfim, a gente vai aí construindo no processo, mas essa semana a gente conclui, para na próxima semana cada um das referências regionais já possam estar organizando o repasse para os municípios de sua região. Obviamente, com o apoio, né, dos apoiadores pedagógicos aqui da escola, e a gente espera que também com os apoiadores da DAB, que a gente já pediu a Cristiano, Elisa, Marcos, para organizar, né, essa participação, para que a gente possa fazer essa ação educativa juntos, a escola, a DAB e a vigilância, se possível, né? Porque a vigilância não tem assim os apoiadores institucionais e pedagógicos, mas Márcia São Pedro e Rive, a superintendente, e o próprio Ramon, estão articulados com a gente para ajudar a desenvolver essa ação pedagógica. Tá bom, gente? Muito obrigado e até amanhã.